Boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Para nós é um motivo de muita alegria. O som está chegando bem aí? É um motivo de muita alegria estarmos de volta para o nosso trabalho das sextas-feiras com o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Livro esse que foi publicado no dia 18 de abril de 1857 em Paris. Nós gostaríamos de iniciar também abraçando a todos os nossos ouvintes, amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, que nesse momento nos acompanham pelo computador, pelos tablets, pelos Facebooks, né? Facebooks não, pelos players lá do Google e etc. Os nossos amigos também da Rede Amigo Espírita e também os nossos companheiros que acompanham a TV Web Nova Luz do Rio de Janeiro. Então nós estamos hoje com a parceria aí com vários órgãos que redistribuem estes sinais. Então para nós é um motivo de muita alegria poder dividir um trabalho que é feito por nós aqui há tantos anos, com tanto carinho, dividir com aqueles que não podem ir a uma casa espírita, que estão espalhados aí em várias partes, não só do Brasil, mas alguns amigos como a Cleusa de Portugal, que deve estar aí já no chat, outros companheiros de outros países, enfim, vamos usando a tecnologia para aproximar os corações. E como afirma um colega nosso, da divulgação espírita, Jesus disse que um dia o evangelho ia ser pregado nos telhados. E hoje a gente está vendo que os telhados simbolizam aí o suporte para pôr as antenas, né? E o evangelho está sendo espalhado pelo mundo afora, no nosso caso com muita precariedade, porque somos amadores. Mas o que importa é a essência. A gente não tem a pretensão de ter uma qualidade muito alta em termos de áudio e vídeo, mas chega lá de alguma forma, né, seu Murta? Então é isso aí. Então um abraço carinhoso para todos os nossos irmãos que nos acompanham nesse momento. Bom, hoje o nosso trabalho, então, tem o tema Sede Firmes. O Apocalipse nos dias atuais. Nós vamos trabalhar com o Evangelho mais à frente e vamos continuar com a segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 6, intitulado Vida Espiritual. Vamos trabalhar a questão 269 e 270. E nós vamos só ler a questão 268 e já vamos ler a 269. A Dora já olha para mim ali. Casa aberta, tem que cumprir o programa. Então vamos lá. Então, Kardec formula assim a pergunta aos espíritos. Prestaram atenção? Formula assim. Formulou assim? Não, ele está formulando porque Kardec simboliza todos nós que estamos estudando a doutrina espírita. Então nós estamos formulando agora essa pergunta. Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas, até atingir um grau de pureza, de perfeição. Tem o espírito que passar constantemente por provas? É uma pergunta. Então aqui, antes de ler a resposta, a gente já está estudando em doutrina espírita que os espíritos estamos em franco processo rumo à perfeição. Portanto, estamos envolvidos na lei de progresso. Observem bem, se existe progresso aqui na Terra, o progresso no mundo espiritual efetivamente é que promove, que sustenta o progresso aqui da Terra. Porque em doutrina espírita também a gente aprende que aqui o mundo material
é uma pálida sombra do mundo verdadeiro, ok? Então, a perfeição é uma meta que todos os espíritos trazem no seu íntimo, como necessidade. O progresso, ele, embora muitas vezes a gente precise dos impulsos, dos convites que vêm de fora, a necessidade disso, você precisa progredir. Mas esse mecanismo, ele já faz parte da intimidade de todos os seres. Basta mergulharmos na natureza. Observe uma planta, como ela, no seu processo de elaboração, de crescimento, ela está sempre em busca da luz, do seu desenvolvimento, e isso se dá de uma forma espontânea. Os animais assim também. Então nós, como homens, nos desenvolvemos fisicamente de uma forma natural, não é isso? Espiritualmente o processo é o mesmo. Então a pergunta é, até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem um espírito que passar constantemente por provas? Prova é para testar. Não é isso? Então, nós precisamos das provas, dos testes, para verificar se a gente está fiel aos objetivos do progresso. Resposta: sim, tem sim. Mas não como entendeis, pois só considerais provas as tribulações materiais. Ora, mesmo sem ser perfeito, o espírito que se elevou a um certo grau não tem mais provas a sofrer, porém sempre tem deveres que o ajudam a se aperfeiçoar, e que nada tem de penosos, ainda que consistam em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Então aqui a gente acha que prova é só as questões materiais. Por exemplo, ter ou não ter dinheiro é uma prova, não é? Se você não tem, é uma prova ficar sem ele. Se você tem, é uma prova se administrar o dinheiro. Saúde, da mesma forma, nós estamos falando de coisas materiais, não é? Convivências, etc. Aqui os espíritos vêm definir para nós que as provas que nós precisamos de passar, elas são necessárias, mas nós não podemos achar que são só provas que têm a ver com o mundo terreno. Existem outras provas. Querem um exemplo? Faz de conta que a dona Nilza vai desencarnar agora. Não, agora não, dona Nilza. 9h15. 9h20, né? Terminou a reunião, só chegou em casa, foi desencarnar lá. Aqui só vai dar trabalho demais, dona Nilza. Só uma brincadeira com ela. A dona Nilza vai desencarnar. Ela vai, em tese, ficar livre de uma prova aqui da Terra. Mas a senhora vai encarar uma outra onça no plano espiritual. Uma outra prova. Sabe qual é? Por exemplo, a adaptação à vida no mundo espiritual. Concorda, Gino? E a adaptação a uma nova vida significa que você tem que desapegar do que você deixou para trás. O senhor Murta, o senhor não sabe o tanto de gente que desencarna e acha que no caixão tem gaveta. Aí ele acha que ainda continua sendo dono da casa, da fazenda, do dinheiro, da mulher, coitada. Ela não vai arrumar marido nunca, porque ele não larga do pé dela. Hein? Não despregam. Existem espíritos que desencarnam com ódio no coração. E aí abre uma possibilidade para ele ter uma vida nova, mas ele não quer. Ele prefere permanecer jungido às coisas da terra. Só estou dando um exemplo assim, bem, talvez até bem rústico, né? É bem do dia a dia, mas só para a gente entender. Agora, quando os espíritos vão galgando patamares maiores,
eles vão se libertando dessas questões ainda muito humanas. Então, eles vão continuar assumindo responsabilidades, mas não com aquele conteúdo, com aquele contexto de que, olha, eu preciso de abrir mão, eu preciso de caminhar. Não. Não, eu preciso é de abraçar mais responsabilidade. Deu aí? É o pai que tem um filho. Aí daqui a pouco ele toma gosto, eu quero outro. Aí ele toma gosto. Antigamente era assim. Toma gosto. Daqui a pouco, o senhor João Cândido Xavier, pai do Chico, não vou contar a história do João Cândido Xavier, não. Eu vou contar a história do pai do Arnaldo Rocha. Você não sabe, Gino. Eu nunca falei essa. O pai do Arnaldo, o Arnaldo tinha 32 irmãos. Eu ia falar do seu João Cândido Xavier, coitado. O seu João Cândido Xavier só teve 15, aí é pouco. Eu vou falar do pai do Arnaldo, que teve 33 filhos. Tomou gosto pela responsabilidade, vamos pôr filho no mundo. Agora ele cuidava, viu, gente? Porque não é só fazer, não. Tem que fazer e assumir, né? Deu aí? Você vai galgando responsabilidade de uma empresa. Você vai assumindo, portanto, cada vez mais desafios. O paralelo é esse. Espírito inferior está vivendo prova, está tendo que quebrar, usar marreta e quebrar pedra. Agora, os espíritos vão evoluindo, eles deixam de trabalhar com a força do espírito, força bruta, e passam a usar o espírito da força. Olha o que eu estou dizendo. Antes, força do espírito. Mundo primitivo, você vai quebrar pedra. Pedra lascada para acender fogo. Mas você vai evoluindo, você vai crescendo, ao invés de você ficar quebrando pedra, você vai começar a usar a força mental para fazer desagregação molecular, hein? Você vai começar a explodir pelo pensamento. Primeiro você desenvolve a dinamite. Você vai chegar numa condição espiritual que pela força mental você guia um animal, você guia um objeto material, ou seja, inteligência. Quanto mais evoluído, menos força. E mais inteligência, mais espiritualidade. Entenderam o que a gente está tentando aqui repassar dessa questão do Livro dos Espíritos? Ok? Algum comentário? Podemos passar? Eu gostaria, antes disso, de abraçar os nossos amigos do chat, que nós temos aqui vários companheiros, o Arnaldo de Santa Rita de Sapucaí, a Cláudia de Campinas, os nossos amigos do Rio Grande do Sul, de Portugal, vários de Porto Alegre, hein? Brasília, temos Belo Horizonte, Presidente Juscelino, Minas Gerais, e aí vai. Alguma participação dos nossos irmãos? Ainda não, Beto. Então ótimo. Então, um grande abraço para todos, muito obrigado pela presença. Estão vendo como que é interativo, é gostoso, pessoas de várias partes nos acompanhando. Vamos passar para a pergunta 269? 269. O espírito pode enganar-se quanto à eficácia de uma prova que escolheu? Pegaram? Vou repetir. O espírito pode enganar-se quanto à eficácia da prova que escolheu? Por exemplo, ele julga que, por exemplo, assumir uma responsabilidade venha a ser importante. E no meio, no transcurso, ele percebe que não foi a melhor opção. Isso é um exemplo. Isso pode acontecer? Essa é a pergunta. Porque lembrem que nós estamos estudando que o tópico é escolha das provas. Lá no mundo espiritual, a gente assume responsabilidade, junto com os nossos coordenadores, os nossos anjos da guarda, como queiram. Por exemplo, o assumir um casamento, trabalhar uma família, isso é um tipo de responsabilidade. A profissão do espírito é um tipo de compromisso que ele assume. Então aqui, vamos um estudante. Qual que é o desafio do estudante? Tá. Mas qual vai ser a minha profissão, não é isso? Naquela época lá das escolhas,
uma grande maioria, se você perguntava, você não sei, eu acho que pode ser isso, mas pode ser aquilo outro. Lá no plano espiritual, o espírito tem dúvidas para assumir. Não é? Então, por isso é que ele é apoiado, ele é orientado por seres mais evoluídos na hora de tomar essas decisões. Então, a pergunta é, ele pode se enganar na escolha destas provas? Resposta. Pode escolher, sim, uma prova que esteja acima de suas forças e sucumbir. Pode. Ele pode assumir alguma coisa que depois ele não dá conta e sucumbir, cair. Também pode escolher uma que não lhe traga proveito algum. Como, por exemplo, um gênero de vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, percebe que nada ganhou e pede outra para reparar o tempo perdido. Olha como que é grave o assunto. A gente brinca, faz comparativo com as coisas aqui da Terra, mas o assunto é sério. É muito sério. Porque eu gosto de brincar dizendo, eu vou começar de trás para frente, do fim para o início. Vem colocar aqui, no final da questão, que ele pode voltar ao mundo dos espíritos percebendo que não ganhou nada. E pede para reparar o tempo perdido. Então, o que vem a ser isso? O espírito chegar lá no mundo espiritual arrependido. Caindo em si e falando assim, meu Deus, que bobagem que eu fiz. Eu vou fazer uma pergunta bem tranquila para todos nós. Vamos pensar em coisas mais simples. Mas quantas vezes na nossa vida, Marco Aurélio, a gente já tem claro que aquela escolha não foi a boa? Todos nós aqui temos, não temos? Tirando os espíritos elevados que eu sei que estão sentados aí com vocês, né? Mas todos nós temos uma pontinha de vergonha de alguma coisa. Se alguém aqui não tem, me perdoe, mas eu estou falando por mim. Mas para quê? Jesus, será que alguém viu? Será que alguém sabe? Pelo amor de Deus, não conta para ninguém. Já aconteceu isso com vocês? Tem um pecadozinho, sabe que esse pecadozinho? Que você tem maior preocupação de ele vir à tona. Agora, e as opções que, por exemplo, você apostou as fichas, julgando terem sido as melhores e não deu certo? Planejamento. Muitas coisas da nossa vida se faz com muita elaboração e chega lá na ponta não dá certo. Não tem? Agora esquecem os pecadinhos. Vamos sair do jardim de infância. Vamos pensar em... Eu conversava com um amigo essa semana. Aí ele, circunstancialmente, ele me contou, porque eu fiz uma pergunta natural, como é que andava a esposa. Aí ele falou assim, nós nos separamos. E quando ele disse, nós nos separamos, pela expressão dele, eu senti que foi uma frase que nasceu com uma certa amargura, uma certa angústia, né? E, obviamente, que a gente não pergunta mais, essas coisas têm que brotar naturalmente. E ele disse assim, pois é,
E a gente tinha uma vida tão boa. Nós arquitetamos tantas coisas, planejamos tanto. Temos filhos maravilhosos. Mas ela chegou num ponto que optou em não mais querer o casamento. Aí eu vi que ele abaixou a cabeça e disse assim, você que é espírita, você deve entender isso, né? Eu falei assim, mais ou menos. Teoricamente a gente entende muita coisa. Mas na prática o assunto é muito complexo. Muito complexo. Aí ele disse assim, mas eu tenho certeza que um dia a gente vai continuar a estrada juntos. Aí eu falei assim, esse caboclo é bom. Esse é dos meus. Porque ele não se entregou à depressão, à tristeza, à amargura, embora um sentimento de frustração, muitas vezes até de algum sentimento de incompetência, né? Puxa vida, eu poderia ter feito assim, Isso tudo é natural que aconteça. Mas o que é mais importante é a positividade dele. Um dia nós vamos retomar essa estrada. Esse um dia pode ser daqui a alguns meses, pode ser daqui a alguns anos, como pode ser em outra encarnação, não pode? Agora, imaginem aquela sensação de ter feito a escolha e de repente isso trazer um sentimento de falência e ao mesmo tempo o indivíduo não ter mais possibilidade de retomar, porque já está feito. E ao chegar no mundo espiritual, isso é muito mais comum, para não dizer que é cotidiano. Espíritos chegando no mundo espiritual dizendo assim, eu joguei minha vida fora. Eu joguei a minha vida fora. Por que alguém não me avisou? Vocês conhecem a parábola do Evangelho, do rico e Lázaro? Né? Que desencarna os dois companheiros, né? Lázaro, que era um pobre, não é o Lázaro que Jesus ressuscitou, não. É um outro Lázaro. É uma fábula, é uma parábola. O Lázaro, que era um mendigo, uma pessoa muito simples, mas uma pessoa justa e etc., desencarna, e junto com ele desencarna um rico, que tinha uma vida, o rico também é simbólico, era aquele que tinha uma vida voltada para as questões extremamente materiais, fugazes, enfim. E quando chegaram no Hades, a narrativa é o Hades, né? O Hades é a região espiritual. Né? Chegaram lá, quem estava na condição de mendicância era o rico. E o Lázaro, que era o miserável aqui na Terra, estava numa condição muito elevada. E é muito interessante que na parábola Jesus ainda diz assim, que ele se sensibilizou tanto que ele foi tentar interceder pelo rico, que estava numa situação muito difícil, suplicando um copo de água. Então, só que existia um grande abismo entre eles. E não era possível ajudar. Isso é tudo figurado, tá, gente? Então, o pobre, o miserável, que lá no mundo espiritual estava irradiante de luz, né? Ou irradiando luz, ele procura o Senhor e pede para o Senhor permitir que ele voltasse ao mundo dos homens, dos vivos, entre aspas, porque tem muito espírito que está vivo e tem muito vivo que está morto. Tá? Isso é um trocadilho que o Emmanuel faz. Como tem muito espírito lá que está morto. Está morto. Ele morreu aqui e continua morto lá. E muitos que estão aqui estão mais plenos, mais vivos do que os que desencarnaram. Então, a definir o seguinte, não é estar no mundo espiritual, estar aqui na Terra, que vai definir uma condição de mais lucidez espiritual. Fiz-me claro? Entendeu? Aí ele pede para Deus, para deixar que ele voltasse aqui na Terra,
para avisar para todo mundo repensar. Aí o que o Senhor fala com ele? Não, eles já têm os profetas, eles já têm as leis. Mesmo que um dos profetas ressuscitasse, eles não entenderiam. Quer dizer, nós já temos todos os recursos para refletir sobre a vida espiritual. Não adianta, por exemplo, o seu pai que desencarnou voltar aqui, se materializar diante da família inteira, para falar assim: gente, eu falei para vocês enquanto eu estava aqui, agora eu estou voltando para confirmar, ouçam os meus conselhos. Vai ficar todo mundo assim: papai. Aí uns vão chorar, outros vão sair correndo, outros vão falar assim: nossa senhora, o que eu bebi? Outros vão fazer: estou ficando louco. Hein? E se contar para a vizinhança, fazer que a família tem que internar todo mundo. Vai resolver? Não vai resolver. Pode até ser importante o fenômeno, mas no dia seguinte, todo mundo vai voltar para a condição de ter que refletir sobre a vida, durante a vida. É igual, por exemplo, quando acontece um avalanche na vida do indivíduo, aí ele costuma dizer: agora daqui para frente tudo vai ser diferente. Roberto Erasmo escreveu, vocês lembram? Daqui para frente tudo vai ser diferente. Você lembra dessa música? Esse povo novo aí, ele só escuta com versões aí do Skank, né, do Sideral. Nós éramos, né? Saiu o long play, todo mundo corria para as lojas, hein? Você lembra dessa época? Não, a gente gostava era do compacto. O lançamento era compacto. Os meninos não sabem o que é isso, não, né? Compacto. Tinha compacto simples e compacto duplo. Ah, época boa. Daqui para frente tudo vai ser diferente. Aí veio a segunda-feira, continua tudo 0-0 do mesmo jeito. Só um minutinho que nós vamos ouvir a participação do pessoal. Nosso amigo aqui, Arnaldo Oliveira, de Santa Rita, Sapucaí. O Arnaldo ele traz belíssimas contribuições. Vamos lá, Arnaldo. Ele pergunta o seguinte: se o espírito evolui mais na erraticidade ou no plano físico? Opa, essa foi boa. Ele está perguntando se o espírito, no processo evolutivo, evolui mais lá no mundo espiritual ou aqui na Terra, não é isso? Se evolui mais. Então diga para o Arnaldo, vou falar para você, direto, sem intermediação, que Allan Kardec é muito claro. Deus vos impõe a reencarnação ou a encarnação com o fim de vos fazer progredir. É na Terra que aqui se faz, aqui se paga. Evaldo Braga. Hoje nós estamos assim, musicistas, poetas da década de 70. Aqui se faz, aqui se paga. Então, vamos refletir. Isso é uma brincadeira, tá, gente? No mundo espiritual, nós temos muitas possibilidades. Temos sim, porque lá a vida continua. Convivência, escola, trabalho, preparação. Mas observem o texto. Porém, quer ver? Pergunta 269. Então, voltando ao mundo dos espíritos, percebe que nada ganhou. Portanto, pede outra vida para reparar o tempo perdido. Deu aí? Vai pedir outra oportunidade. Se ele vai pedir estando lá, significa que lá ele não vai ter a desenvoltura eficiente para resgatar o tempo ocioso, a oportunidade rebelada, né? A indiferença. Então, isso é um assunto que é um princípio doutrinário. A reencarnação como um fator importante para a evolução. Então, a pergunta 269 define para nós o seguinte, que o espírito pode escolher uma prova
e vir a sucumbir por ela. Escolheu alguma coisa que depois ele se sente fragilizado e acaba entregando os pontos. A ideia é essa. Deu aí, gente? Ok, dona Eustáquio? Pois é. Como ele também, então são 3 situações. Pode escolher uma prova que não traga para ele proveito algum. Pode acontecer? Não é? Você tem lá, você é mãe. Assume a responsabilidade. Tem tudo para acertar, né? Tudo para crescer. Mas aí aqui na Terra você resolve trabalhar com indiferença. Né? Quer dizer, de repente você, ao invés de cuidar dos meninos, você terceiriza. Você encosta. O que vai acontecer? Tinha tudo para ter proveito e pode chegar na condição de não ter proveito algum. O que vai acontecer depois? Retornar para assumir responsabilidade. Agora é óbvio, tá, gente, para a gente não ser simplista, que para voltar para a tarefa que o indivíduo não deu conta, ele vai voltar com mais dificuldades, é óbvio. Até para que ele valorize o tempo perdido. Muitas vezes nós aqui nesse mundo atual estamos assim, meu Deus, isso eu costumo brincar que costuma ser quase uma epidemia. O problema de falta de tempo. Todo mundo está com problema de tempo, não estamos? Você começa a varrer a casa 8 horas da manhã, daqui a pouco, eu vou varrer até 9 horas, termino, dou uma descansada, lá para as 11 eu começo a fazer o almoço. Aí tá varrendo a casa, de repente olha pro relógio, 11h10. Jesus! Passou a minha manhã inteira. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, não estão? Então todos nós estamos com um problema seríssimo de tempo. Porque existem muitas coisas para se fazer. Quanto mais o tempo passa, mais atribuições nos chegam. Mais informações nos visitam. Então o nosso desafio agora não é abraçar, não é dizer assim, eu quero trabalhar. Não é isso, não. O desafio da humanidade agora é escolher o que ele precisa para crescer. Ou seja, você tem que aprender a selecionar. Selecionar. Hoje eu estava brincando com uma pessoa, eu acho que até fui meio exagerado, mas tudo bem. Ela estava me mostrando pegou um tablet, aí falou assim, vem cá para você ver um vídeo. Aí pôs um vídeo de uma criança, um negócio mais bonitinho do mundo. Uma criancinha falando sobre nutricionismo. É muito bonitinho o vídeo. Aí eu comecei a gostar. Aí terminou o vídeo. Mas tem outro. Aí ela foi mostrar um vídeo de um cachorrinho. E eu fui, gente, tem negócio bonito. E fui. Aí daqui a pouco ela já estava no 8º vídeo. Aí eu falei assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Lá na FEAC nós estamos precisando de gente para me ajudar a trabalhar no site lá, colocar isso, colocar aquilo. Você está com tanto tempo, quem sabe você não pode me ajudar? Porque para ter tempo para assistir tanto vídeo assim, significa que, quem sabe, tem uma dose de ociosidade. Não briguem comigo, façam prece, que eu já fui para o umbral, com certeza, só por ter falado isso. Então vocês me ajudem no resgate das regiões umbralinas. Mas a pura verdade é essa. A Casa Aberta, mas eu já aposentei. Eu disse, ótimo. Mas você não pode ter uma função mais profícua? Né? Não tem um livro assim, não tem uma tarefa a colar. Será que não tem uma lágrima para enxugar ali na ponta? Ou você vai ficar só sentado, deitado no berço esplêndido? Reflitamos. O que não tem nada a ver com os momentos de tertúlia, né? Lembra disso? Tertúlia. Não tem problema nenhum você ter momentos de prazer, de alegria, de brincadeira, assistir lá sua novela, seu futebol, jogar suas cartas com a família, não é para postar. Trabalhar assim, acolá, brincar no Facebook, né? Tem um amigo meu que Jesus, ele deve ser, o nome dele deve estar no Guinness Book. Tanto que ele joga paciência no computador. Eu falei assim, meu Deus, mas você é um homem paciente. Eu podia fazer um treinamento com você.
Aí você vem cá que eu te ensino a jogar paciência. Eu falei assim, não, eu acho que é melhor treinar a paciência é lá no ringue. É lá no fronte de batalha. Nós precisamos do desafio. Porque senão eu vou chegar lá no mundo espiritual, vão me perguntar o que fizestes do tempo que foi concedido. Captaram, gente? Entenderam que nós colocamos tudo na balança para ficar tudo equilibradozinho? Momento de trabalho, momento de reflexão, momento de alegria, tudo isso faz parte do nosso contexto da reencarnação. Agora nós temos que entender aonde nós estamos investindo mais. Se é na preguiça, na ociosidade, ou nesse planejamento de evolução que vai garantir para nós um dia se sentir feliz, tranquilo. Eu fiz o que eu pude, Senhor. Eu dei o meu máximo. Deu? É isso aí? Portanto, a questão 269 nos remete à questão 270. Então, hoje eu estou, na risca, viu, Dora? Questão 270, ela é pequenininha, nós vamos fazer para a gente partir para o Evangelho. Kardec formula assim aos espíritos. A que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira, de preferência a uma outra? A que se deve atribuir as vocações? Opções, né? Vocação. O que vocês acham? A que se deve atribuir isso? Em detrimento de um caminho, eu quero ser músico. E vai lutar pela música a vida toda. Eu quero ser magistrado. Eu quero ser do lar. Essa é a minha vocação. Eu quero ser costureira. Eu quero trabalhar com informática. Eu quero ser político. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hein? A que se deve isso? A escolha do Espírito. Resposta. Parece-me que vós mesmos podeis responder a essa pergunta. Olha como é que os Espíritos trabalham com a gente. Parece que vós mesmos podeis responder essa pergunta. Qual foi a vocação escolhida por vocês? Você que está na sua casa. Qual foi? A pergunta é, por que você escolheu? Os Espíritos respondem. Você mesmo pode responder. Não é a consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provas e sobre o progresso realizado em existências anteriores? Lembra? Então, é simples responder. A escolha da vocação, a escolha profissional, por exemplo, ela tem uma conexão fundamental com a sua existência anterior, com a sua performance desenvolvida. Então, na música, por exemplo, nós temos muitas mensagens na doutrina espírita, na revista espírita. Kardec selecionou várias, porque ele vivia no país das luzes, que era a França, século XIX. Sabedoria, inteligência, cultura, era a França. O berço, o coração da Europa, vamos falar assim. Nós, nos 2, 3 séculos anteriores, o movimento da Renascença, não é isso? O movimento dos grandes músicos que foram reencarnando na Áustria, na Alemanha, não é? E aí, observem bem, nesse movimento existem muitas narrativas espirituais de, por exemplo, músicos que tiveram uma performance, vamos dizer assim, com um potencial de muita habilidade, de muita qualidade de música, mas com muito comprometimento no lado moral, não é? Muitas complicações de comportamento,
muitos desses músicos chegavam no mundo espiritual e já eram trazidos novamente para a reencarnação para dar continuidade na carreira de músicos. Para tentarem, naquele mesmo meio que eles sucumbiram, se soerguerem no campo moral. Deu? Porque em termos de música, de qualidade, ele já estava num patamar superior. E é muito interessante, porque se a gente for analisar a vida dos grandes astros da música, desta época, a gente vai encontrar a maioria deles com muitas dificuldades no campo de socialização, no campo familiar. Vejam a história de Beethoven, de Mozart, e aí vai. Vamos falar dos... A gente vai encontrar sempre alguns pontos que parece que são contraposições com o avançar, com a desenvoltura, com a sensibilidade, mas a dificuldade da vivência. Deu aí? Então, estou colocando isso apenas como um espelho para a gente refletir sobre outras questões. Muitos militares assumem essa vocação na presente encarnação para darem continuidade a um processo que foi interrompido por uma escolha equivocada quando eram ainda militares. Não sei se deu lá. De repente, o militar foi complicado na área do exacerbamento, da violência, do autoritarismo. Aí vão reencarnar no mesmo meio, com uma predisposição, com uma busca de não reincidirem nos exageros, mas trabalhar com mais equilíbrio, tentarem ser mais humildes. Não sei se está dando. E não existe meio melhor do que naquele ambiente que vai encontrar muitos caciques. Porque se não tiver atrito, como é que ele vai ser testado? O indivíduo teve o poder na mão para decidir. A decidir a vida dos outros, conduzir, julgar. E de repente se complicou. Pensou em si, foi corrupto, fez bobagem, não é? Fingiu que não viu para ficar bem politicamente. Não é? Nós estamos estudando uma história do século XIX, aqui nessas terras maravilhosas das Minas Gerais, e nessa história nós vamos encontrar, por exemplo, um indivíduo de muita expressão na sociedade, que era milionário, por conta da extração do ouro. Milionário. Não vou dar mais detalhes, porque para não ajudar ninguém a pesquisa histórica. E ele vivia na corte de Dom Pedro I. E ele começou, quando atingiu o ápice do poder amoedado, ele começou a se sentir o máximo, né? E usou do poder de uma forma perdulária, arbitrária, e só fez bobagem. Só fez bobagem. Então, muitos assassinatos, muitas coisas aconteciam sob o mando dele, ou sobre a jurisdição dele, e que os magistrados da época, os juízes, o pessoal que representava o imperador, enfim, não mexe com ele, que é fria. Porque ele é muito bem situado na sociedade, e até o próprio imperador pode ficar incomodado se a gente for correr atrás dele. Entendam bem. Aí o que acontece? O indivíduo está solto. É como se ele estivesse na vida com a rédea liberada. O que vai acontecer com um indivíduo desse? Quando ele se deparar com tudo que ele fez? Que pode até demorar muito tempo, viu? Não significa porque desencarnou, ele vai falar assim, ó, que bobagem que eu fiz. Não é assim, não. Costuma ele lá no mundo espiritual ainda falar assim, não, e eu estou certo. Isso é muito comum. Mas, por isso é que o despertar para a realidade, muitas vezes a espiritualidade precisa
de muito tempo para ajudar o indivíduo. Despertar para a verdade é um processo. Não é simplesmente eu quero entender e você vai entender. Opa, para. Seja humilde. Aliás, os grandes vultos da humanidade, em expressões morais, intelectuais, sempre diziam, humildemente, sei que nada sei. Porque quanto mais você julgar que sabe, significa que você não sabe. Um indivíduo falou assim para mim certa feita, eu entendo de doutrina espírita. Eu falei assim, que bom, Jesus te abençoe. Pois é, pra você ter uma ideia, eu já li 20 livros. Eu falei assim, que Jesus te abençoe. Para você entender doutrina espírita tendo lido 20 livros, espero que tenha sido só livro de Kardec, né? Porque também já é o suficiente. Mas eu estava brincando comigo mesmo e com ele, porque eu queria dizer para ele o seguinte, meu amigo, eu tenho 30 anos lendo livro espírita, e alguns já li, assim, dezenas de vezes, como a obra de André Luiz, e quanto mais eu perpasso as obras, eu vou percebendo que eu não registrei nada do conteúdo que estava ali. Você está falando que sabe? Então cuidado, porque você pode estar achando que você está entendendo a sua vida e você está fazendo muita bobagem. E um dia você vai compreender que não é por aí. Então a ciência é a da humildade. Para que amanhã a gente não tenha que reencarnar. Olha o que eu vou dizer. Lembram da história que eu falei há pouco tempo, do século XIX? O indivíduo teve que reencarnar como mendigo várias vezes. E se projetando para novamente voltar com o poder na mão. Pô, vai ter que voltar. Por isso, nós precisamos de vibrar muito para quem tem poder. Porque a história da humanidade é rica daqueles que, ao adquirirem o poder, se tornaram treslocados, porque perderam o limite. Então, a espiritualidade nos reordena, nos reorganiza, para a gente voltar muitas vezes com uma vocação que é extremamente importante, para que a gente, se usou muita força, precisa de muita força contrária para o indivíduo se atritar e aprender a calar, respeitar, silenciar e não se julgar o dono da verdade ou o dono do mundo. Ok? Isso pode se dar na política, na música, na arte, no esporte, não é? Mas se dá de uma forma exuberante nos meios anônimos. Lá naquele casebre que você não dá nada por ele. Muitas vezes é ali que o indivíduo vai ter a oportunidade de se soerguer. Mais alguma participação? Ô, Dora, cumprir a tarefa hoje? Vamos lá. O Arnaldo pergunta o seguinte, o Beto. Nossos amigos espirituais respeitam nossas escolhas nas provas ou as alteram conforme nossas necessidades? Espírito não pode alterar a prova de ninguém. Olha o que nós estamos falando. Espírito que eu estou falando, benfeitor. Ele não pode alterar a sua prova, não. Não foi escolha? E essa escolha, houve participação. Os espíritos superiores podem alterar a expiação. Pode. O que é isso? Prova é teste, para ver se você está aprendendo. Expiação é aquela condição que o espírito vem para a Terra sem condição de escolher. Fez tanta bobagem que é trazido para cá por mãos abençoadas. Porque o espírito está doente, ele está embotado, ele está completamente desequilibrado. Como é que ele vai escolher, Cláudio? Como que ele vai escolher? Como que você pode dizer que um espírito que está reencarnado naquela escola bendita, que a gente precisa de conhecer, aqui no bairro Floramar, chamado Caminhos para Jesus. Vocês conhecem? Vamos lá. Procurem o Márcio Pacheco, um grande amigo nosso. Procurem o Márcio Pacheco lá. Crianças excepcionais, especiais. Né? Crianças com hidrocefalia, com mongolismo. Crianças disformes. Muitas vezes você
olha a aparência, quase vê um monstro, né? Sem forma. Mas aí você começa a olhar, observar o olhar, você vai ver luz. Um espírito dessa condição, ele foi trazido para a carne debaixo de uma expiação tremenda. Muitos deles usaram da inteligência de uma forma sombria. Como é que você ia ajustar as mentes alucinadas, os psicopatas que viveram, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, destruindo corações, pessoas? Como é que você vai cuidar dessa turma? Você vai colocar eles numa sala de aula e vai ficar batendo papo com aqueles que, até no último momento, como por exemplo no tribunal de Nuremberg, afirmarem para o mundo inteiro, como Göring, isso não aconteceu. Como é que você vai conversar com essa turma? Esses espíritos desencarnam debaixo de uma situação terrível. Terrível. Sombra, treva, dor, gritos, cobranças. Porque muitos que desencarnaram nas mãos desses irmãos, eles não aceitaram. Eles não aceitaram. Aí desencarnam e depois vão esperar o algoz. Aí vira uma batalha no plano espiritual. Vira uma guerra. Até quando isso vai acontecer? A espiritualidade que coordena, numa ótica superior, numa abrangência maior, tem que usar de recursos extraordinários para tocar o coração dessa turma. E muitas vezes na hora que dá uma brecha, olha, ele está lá, vamos buscar. Porque os perseguidores deram uma vacilada. Vamos lá, entram, recolhem o espírito e sai com ele como se estivesse fazendo alguma coisa de errado. Para onde nós vamos levar? Vamos reencarnar. Vamos levar. Aí, lá no plano espiritual, cadê fulano? Os samaritanos resgataram ele. É assim que funcionam as coisas no plano espiritual. E cadê ele? Não sabemos. Perdem a noção onde que está aquele que se tornou o perseguido do mundo espiritual. Aí está escondido num corpo disforme por aí. Por quê? Precisa de um time. Precisa do sofrimento, do silêncio, para repensarem, para receber carinho de uma mãe. Uma família que acolhe um espírito desse, observem o tanto de amor que resplandece. Espíritos em sofrimento nessa linha. Aí o colo da mãe, o afago, isso tudo é como se fosse um apanágio, é como se fosse um frescor, um bálsamo. Aí, de repente, esse espírito começa a se revigorar ali naquele corpo, começa a sentir dor, a chorar, a sentir saudade. Muitos deles abandonados, porque abandonaram, ou porque foram instrumentos para que outros fossem abandonados. Isso é a misericórdia da providência divina, gente. Para que chegue um momento que eles possam, sim, ter a condição de escolher, de pensar com desenvoltura e pedirem provas para poderem reconstruir. Aí daqui a pouco estão na direção de novo. Porque acostumaram com a liderança, aí tem que assumir a direção de novo. Agora para conduzir de uma forma positiva, deu aí? Antes conduziu para destruir. Agora, no íntimo dele, muitas vezes tem a possibilidade de assinar um decreto de morte. Na hora de assinar, meu Deus, eu não posso fazer isso não. Alguma coisa está... Aí fala assim, alguma coisa está dizendo para mim não fazer. Sabe o que alguma coisa é essa? É que no íntimo, é como se o passado de sofrimento voltasse. Se eu não posso errar de novo. Eu não posso.
como aconteceu, por exemplo, com Alferes Xavier Tiradentes. Era o líder de um grupo, junto com Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Padre Rolim, o nosso querido mestre, né? Aleijadinho, a Doroteia, Maria de Disseu e Álvares Maciel, Alvarenga Peixoto, todo aquele grupo. Eles sonhavam por um ideal, eles tinham um ideal de liberdade, uma necessidade, eles ficavam extremamente constrangidos vendo os portugueses só tirando dinheiro, só tirando, e pessoas sofrendo, escravos, aquele país que tinha tudo para ser. E, enfim, nós temos que lutar por isso. E lutaram, em tese. Porque a derrota deles, quando o processo foi todo descoberto, né? E todos presos, os 12, dentro do próprio simbolismo do Colégio Apostólico, mas a prisão mais importante foi do Alferes Xavier. Eu vou explicar. Porque ele não revidou, ele era mestre das armas, mas ele se rendeu pacificamente, porque todos eles no íntimo sabiam que eles tinham um compromisso seríssimo com Jesus, porque eles foram líderes que antes aprisionavam, antes eles usaram o poder de uma forma corrupta, antes eles fizeram estragos em muitas encarnações, não foi em uma. Um dos papas mais cruéis, Gregório, foi uma das encarnações do nosso querido Mário. Amigo Mário. Estou me referindo a Tiradentes. Ah, desculpa, eu estou falando do cônsul romano Mário, o grande Mário. Então aqui, o ideal de liberdade, de igualdade, de fraternidade, morejava na intimidade deles, mas eles não podiam usar armas, eles não tinham autoridade para isso. O sonho deles de repetir o processo de libertação dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, buscar apoio lá fora, era extremamente possível, mas tudo deu errado, porque eles não tinham autoridade. Porque quem faz acontecer é porque o mundo maior respalda. E eles tinham que deixar uma lição para esse povo brasileiro, que não é com bagunça que se resolve. Não é com levante. Não é com política suja que nós vamos resolver o nosso processo evolutivo. Porque é necessário que nós entendamos que os escândalos são necessários, mas ai de quem os pratica. Nós temos um texto no Evangelho, tanto de Mateus quanto de Lucas, que ficou conhecido como sermão profético. Porque Jesus define para nós que todo o processo de transformação, ele oferece muitos elementos que favorecem o crescimento do indivíduo e da coletividade. Não pode ser só o indivíduo, tem que ser a coletividade também. Porque o indivíduo crescendo, cresce com ele o grupo. E Jesus define que esse movimento de mudança, de transformação, ele é doloroso. Porque a tendência da acomodação e da indiferença, do ócio e do privilégio mesquinho, ainda perpassa muito a nossa personalidade egoísta. Por que que todos estão
reclamando, gritando, querendo esbravejar por conta da corrupção que se tornou uma grande nuvem contundente nesse país maravilhoso que é o Brasil. Porque todos, na sua grande maioria, somos espíritos endividados com a lei de justiça. Todos. Melhor, quase todos. E quando se vê a corrupção lá fora, e ela incomoda aqui na intimidade, você sabe por quê, seu Murta? Porque no fundo, nós ainda temos uma dose de corruptibilidade. Só que a lei de evolução está dizendo assim, mas não pode ser mais assim. Então é mais fácil eu sair com pedra, com pau, com espada, para acusar os que estão envolvidos, do que promover uma grande mudança na minha intimidade. Aprender a ser fiel com os compromissos que eu esposo. Como que eu posso cobrar fidelidade de alguém se eu sou infiel com o meu próprio compromisso assumido com Deus? De ser justo, de ser bom, de ser caridoso, de ser benevolente, de ser indulgente, de agir com perdão, de me colocar com solidariedade para com todos que convivem comigo. Eu pergunto para todos com muito carinho: nós podemos dizer que honramos a Deus? Que amamos a Deus sobre todas as coisas? Nós podemos afirmar que amamos o próximo como a nós mesmos? Ô Dora, no capítulo 21 de Lucas, o nosso tema é sede firmes. E disse ele, Jesus, versículo 8, vocês desculpem que o óculos ficou em algum lugar do passado. Vede, não vos enganem, Jesus falando, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, o Cristo. E o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Porque no texto de Mateus ele diz assim, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Porque naqueles tempos da transição, haverá falsos cristos e falsos profetas. Aqueles que se dizem verdadeiros e não são. E falsos cristos e falsos profetas, é necessário que nós entendamos que isto não está vinculado apenas à religião. Falsos cristos e falsos profetas aparecem em todos os segmentos, se dizendo justos, mas no fundo, agindo como covardes, como mentirosos. Exigindo que o outro faça o que não estão dispostos a fazer. Nos tempos de transição, nós devemos tomar muito cuidado para não ser enganados, porque o próprio sermão profético diz que até as minhas ovelhas serão enganadas. Porque não é simples, meu amigo. Não é simples selecionar e escolher. Eu brinquei com vocês há pouco tempo, chamei todo mundo para um tablet. Chamei todos vocês para o Facebook, não foi? Quem não sabe o que é um Facebook, um tablet, eu vou explicar. Eu chamei todo mundo para brincar num computadorzinho ali, que tem um monte de coisinha ali, dizendo assim, vem cá, brinca comigo, aperta esse botão aqui, fica comigo, fica aqui um tempinho. Aí daqui a pouco o dia foi embora. Lembram que eu falei? E a gente não fez absolutamente nada, a não ser apertar botão e depois fica até com ler quando fica velho, assim, sabe? Isso aqui porque eu era digitador. Aí, mas também brincamos. Vamos voltar, porque está todo mundo no barco. Não é fácil escolher.
Não é fácil. Aí, continua Jesus dizendo: e quando ouvirdes de guerra e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça. Primeiro, mas o fim não será logo. Nos tempos de transição, gente, nos movimentos de mudança, você ouvirá falar de guerra. Eu pergunto a vocês, atualmente uma das guerras que mais matam no mundo é o que está acontecendo aqui na esquina, na sociedade, nas casas, nas noites, nos guetos, na favela. Nunca se morreu tanto num país quanto se morre aqui no Brasil. Então, tem muita gente preocupada aí se vai ter guerra lá na Rússia, se vai ter guerra de um país contra o outro, mas nós estamos em pleno período de guerra. Ouvireis de guerra e sedições. Isso tudo é para dizer para nós da necessidade de ficar vigilantes. Não é à toa que você está com receio de tirar a cabeça para o lado de fora do portão. Na década de 50, eu falei isso aqui quarta-feira. Leão Zalli, um professor que nós tivemos aqui de espiritismo, ele dizia, lá na década de 60, 70, melhor dizendo, gente, está próximo um tempo que vamos ter medo de sair de casa, à luz do dia. 40 anos. 40 anos. Por que tudo isso? Por que estamos vivendo um estado de uma total desorganização? Vamos lembrar dos tempos de Dom Pedro I, que não tinha autoridade espiritual para dizer independência ou morte. Não tinha. Sabe quem disse independência ou morte? Sabem? Foi Tiradentes. Casalberto, não estou entendendo nada de história. O Tiradentes desencarnou no final do século XVIII, né? Foi enforcado, depois, né? 7 partes do corpo dele foi cortado, não foi assim, gente? Para ficar marcado aquele... Pois é, mas espiritualmente ele teve uma conduta tão nobre em se entregar para o soldado, porque ele estava ali querendo promover uma mudança no país. E espiritualmente você não promove mudança com espada. Porque todos que assim agiram estão sepultados nos escombros do tempo. O único vitorioso da história da humanidade apanhou no silêncio, abandonado, questionado sobre o que era verdade, ele era verdade. A vida dele era fruto. Ele era o fruto. Ele era o advogado de todos os advogados. Ele está acima da lei, mas ele se coloca debaixo da lei humana. E os homens pretensiosos querem se julgarem os deuses na terra. Estão acima da lei. Faroeste, lembra? Faroeste. E o Brenner. Tempo bom, hein? John Wayne. Quem mais? Burt Lancaster. Vamos longe? Isso é época. Faroeste. Todo mundo vibrava com faroeste. Bala pra lá. As balinhas. Os filmes não tinham aquele peso que tem hoje. Porque hoje os filmes de menino dá medo. Tudo preto e branco. Só treva, só umbral. Ele estava acima da lei e se colocou debaixo da lei. Então lhes disse: levantar-vos-á nação contra nação,
e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes pestilenciais. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Eu nunca vi tanta notícia. Pais estrupando crianças, filhos, que pode ser até filho do outro. Que aberração é essa? Nunca se viu tanta incoerência no comportamento humano. Outro dia me mostraram um vídeo na internet de um rapaz que crucificou um cachorro vivo, crucificado. E isso circulando na internet, todo mundo, olha aqui que coisa interessante. Nunca se viu tanto desrespeito. Nunca se viu tanta desordem. O Brasil é o Brasil que deveria representar a democracia. É um país que é guiado por líderes que, se pudessem, eles traziam os ditadores de volta. Nunca se lavou tanto dinheiro. Nunca. E nunca se morreu de uma forma tão estúpida como esses jovens no trânsito, sequestros relâmpagos. Um país onde as pessoas não respeitam a faixa de pedestre. Um país que vai ter um evento mundial que dão curso para prostitutas falarem inglês e não dão cursos para os taxistas pronunciarem a língua para receber turistas. Um país que estamos vivendo que representa exatamente tudo que Jesus falou que iria acontecer. Aí eu pergunto para vocês, por quê? Nós fizemos essa escolha. Nós reencarnamos juntos. E não é só aqui no Brasil. Eu estou falando do Brasil. Porque todas as dificuldades necessárias para os americanos, elas estão lá, sendo motivo de discussões nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, na Austrália, na África. Todos os lugares têm os seus problemas. Em todos há uma similitude. Em todos, a população mundial está sendo convidada para repensar o porquê estamos reencarnados na Terra. Mas Jesus diz assim: mas antes de todas estas coisas acontecerem, lançarão mão de vós. Ele falava para os discípulos. E vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença dos reis e presidentes, por amor de meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho da verdade. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar, como a vez de responder às acusações. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão a alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa de meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possui as vossas almas. Ele estava fazendo um discurso para os discípulos. Ele estava falando de um estado confuso, de um momento grave que a humanidade iria passar. E ele estava ali preparando almas, trabalhadores,
para irem passar por meio dessa confusão. Para quê? Para ajudar na desorganização a organização. Na ociosidade, na indiferença, o progresso. No ódio, operarem com amor. Na guerra, oferecerem, trabalharem, representarem a paz. Porque Jesus sabia, porque os espíritos superiores, e no caso dele, que é o grau máximo, eles veem no futuro como você olha para o lado de fora da rua. Você está vendo o que está do outro lado. Os espíritos, no caso de Jesus, sabia que a humanidade ia caminhar para chegar num momento de definição. Por quê? O nosso planeta faz parte de um contexto sideral. E Jesus é o organizador dessa nave que está viajando. Porque o universo está todo em movimento. Existem planetas mais evoluídos do que o nosso, aonde a paz e o evangelho reinam. Como existem mundos primitivos, como primitivos fomos lá atrás, homem da caverna, para a gente entender. E aonde você procura promover um equilíbrio, organização, e que você encontra adeptos a esse projeto, a espiritualidade vai favorecendo para que as escolhas se acompliciam, para que os projetos se intercambiem. O pai e a mãe querem a vitória do lar. Os filhos, vamos juntos. Que beleza! Agora, se um desses filhos começa a trabalhar de uma forma contraproducente, começar a desorganizar, jogar bomba dentro da casa e etc., o que vai acontecer? Vem a polícia, ou vem o médico, e vai retirar o indivíduo do contexto. Não é verdade? Porque estamos aqui, a maioria querendo progredir. E tem alguém que não quer progredir, esse alguém está dizendo assim, eu não quero ir com vocês, porque a nave está viajando. Fiz-me claro? É como a espiritualidade trabalha. Estes que não querem, misericórdia para eles. Porque Jesus está dizendo assim, ide em meu nome. Agora saibam que para organizar, vão ter que pegar na vassoura, no balde, no rodo, no detergente, água sanitária, cloro. Vai ser uma lavagem e olha que vai sair caldo grosso aí. Vocês veem lá o simbolismo do culto escravo, que até hoje é simbolizado com a lavagem da escadaria lá na escadaria da igreja do Bonfim, que é um ritual maravilhoso para aquela cultura, né? Que não tem nada a ver com a gente, mas tem uma representação interessante. Limpar a escada. A escada representa o quê? Vamos relembrar do Antigo Testamento, a escada de Jacó? Tem que limpar as veredas. E não tem coisa melhor do que água. Água renova. Água é reencarnação. Não é à toa o simbolismo do batismo de João. A água representa a transformação da mente, a chamada metanoia. Você não muda se você não se renovar mentalmente. Porque você vive de acordo com a sua produção mental. Você se alimenta do que você produz, não é o que você recebe. Ficou confuso? Frutifique na sua vida o bem, que esse bem te garante. Ame, que você se alimenta desse amor. Agora tem gente, a turma está querendo ser amada. Meu marido nem dá confiança para mim. Mas também, você não sabe amar, para com isso que eu vou brigar com você, que tem 20 anos que eu estou tentando amar, que é desgraçado. E ele nem o macarrão que eu faço, também o macarrãozinho dela é ruim, né? Nem o macarrãozinho ele agradece. Mas você está trabalhando com o foco errado. Você tem que amar. Ame, ame, ame. Porque quem ama, se garante.
se fortalece, se equilibra. Quem ama está bem. Agora, se vai ser amado ou não, isso é detalhe. Isso é detalhe. O que eu quero dizer com isso? Você amando, você estará se candidatando a esse processo de renovação. Deu? Agora eu vou voltar onde que eu parei. Aqueles que não querem, a espiritualidade vai dizer assim, então venha para o lado de cá. Porque aqui o progresso está a passos largos, caminhando ao seu objetivo. E você que está retrógrado, que está indiferente, que está rebelde, Deus é Pai, é misericordioso. Vamos levar você para uma outra habitação, onde você vai encontrar com os iguais, com os afins, que querem fazer bagunça. Então, sinaliza a bagunça, que vocês vão ver como é que vai estar cheio as ruas. Agora falem que vai ter uma festa de paz. Fala que vai haver um movimento de intercâmbio, de fraternidade. Será que o apelo vai ser tão grande? Será para aqueles que estão em busca da paz. Então vocês não tenham dúvida que o que Jesus está falando, que naquele momento haverá rumores de guerra, terremoto, pestes, aí a gente vai adentrar aqui com o adultério, com a mentira, com a corrupção, contanto essa desorganização, porque desorganizado, olha o que eu vou dizer, isso é um assunto muito sério, e eu tenho que trabalhar com muita prudência. Eu vou repetir. Todos os problemas que circundam, que estão na adjacência ou no campo em que você está operando, seja na família, seja na sociedade, e vou falar até do mundo espiritual, só existe porque você alimenta. Porque você sustenta. Ou porque você tem responsabilidade para ajustar. Se o filho é o problema, saiba que você tem responsabilidade com ele. Se ele não é o dos seus sonhos, quem sabe ele não é porque você que o desviou. Se o casamento é o ninho, se o casamento é o espinheiro, quem sabe foi você que desvalorizou as rosas. A mulher é indiferente, quem sabe ela está fazendo isso porque você foi indiferente a ela um dia. Se o marido é passeador, aprendeu a pular muro, cerca elétrica, quem sabe, porque inventaram a cerca elétrica provavelmente porque os maridos pulavam muro. Quem sabe? Quem sabe? Lá atrás, foi você que desgovernou o sentimento dele. Por que será você está no hospital abandonado e costuma não ter quem te visitasse? Por que o desafio do trabalho? Por que ter que cuidar de tantos? O que eu fiz com tantos antes? Eu vou falar para nós espíritas, que talvez somos da turma das religiões os mais devedores. Porque não é à toa que estamos diante de tantas informações. Por que que alguns não têm? Aí alguém vai dizer, é porque não tem maturidade. Ok. Mas por que que nós temos? Porque nós temos mais responsabilidade. Agora eu pergunto, será que nós temos maturidade para trabalhar com tanta informação? Será que nós estamos dispostos a passar pelo que Jesus falou aqui no sermão profético com os discípulos? Vocês serão entregues aos juízes para serem condenados. Vocês passarão por dificuldades dentro dos próprios ninhos familiares. Os teus parentes vão questionar por quê? Primeiro, porque onde acende luz, você não tem a dúvida que vem a cobrança. Se quiser melhorar, vai a treva aparecer. Alguém que não está muito afim de progredir vai falar assim, você está ficando metido, hein?
o outro que te acompanha, qualquer coisa que você faz, né? Ele fica de olho, é o crítico de plantão, ele vai falar assim, você está querendo melhorar, mas eu te conheço, viu? Santinho do pau oco. Ué, mas é isso que você aprende no centro espírita? Ai, essa frase é dura. Né? Você está no esforço danado para melhorar e de repente você escapole uma. Mas é isso que você fala na palestra, papai? Isso é ótimo. Isso é bom demais. Porque aí fala pra gente assim, tá vendo menos? Você tá achando que você melhorou? Você só tá falando. Espírito é aquele que está vendo o futuro com clareza. Agora, para atingir o objetivo, meu amigo, o papo é diferente. Por isso, Emmanuel vem dizer para nós, sede firmes. Sede firmes. Ele fala no livro Harmonização. O aprendiz sincero de Cristo, para merecer-lhe a assistência generosa, precisa conservar intangível o caráter resoluto. É indispensável que o coração do discípulo se entregue às mãos do mestre com firmeza necessária. Instituindo os princípios redentores do Evangelho, Jesus não desconhecia que iniciava período imenso de lutas e trabalhos sacrificiais. Ele que observava o orgulho romano. Vê se ele vai falar dos tempos nossos aqui no Brasil. E que está todo mundo querendo mudar de uma hora para outra. Aí a gente faz passeata, queima pneu, interrompe estrada, picha, quebra, ataca, coloca máscara, se coaduna com gangues, é patrocinado por marginais, por traficantes, que os dirigentes fazem vistas grossas, porque é interessante o tráfico. É interessante bater de frente com a polícia. É interessante dizer para todo mundo que o Brasil acordou. Ele que observava o orgulho romano, o dogmatismo farisaico, a vaidade e o preconceito de todos os tempos, manteria a ingenuidade de crer no evangelho vitorioso, sem suor e sem lágrimas? Quando pronunciou a primeira palavra de amor, contava com os inimigos gratuitos e esperava os embates inevitáveis. Por isso mesmo, seu apostolado está cheio de luz, compaixão, verdade, bondade, mas igualmente cheio de resistência. Os homens falam que quer mudança, mas eles são as próprias resistências para as mudanças. Porque quando assumem, querem continuar patrocinando privilégios. Querem que o povo continue ignorante. Quer manter o Estado confuso para que eles se apresentem como salvadores da pátria dos homens imperfeitos. As nações aflitas da terra referem-se hoje à guerra de nervos com o sabor de última novidade. No entanto, este gênero de combate preocupou o Salvador há 2000 anos. Jesus sabia que o medo é o mais destrutivo que a espada. Que o homem atemorizado é um homem vencido. Ninguém ignora que o conflito devastador dos dias que correm é o duelo formidando da sombra contra a luz. A vitória do bem reclama espíritos fortalecidos de coragem e fé, acima de tudo. É indispensável combater a tensão nervosa, como quem sabe que o medo é o adversário terrível,
oculto na cidadela de cada um. O mundo cheio de sombras do mal não oferece lugar a espectadores. Cada homem deve carregar-se do trabalho que lhe compete. A guerra de nervos traz ameaças, gritos, terrores, bombas, incêndios, metralhadoras. Mas o defensor do bem, com letra maiúscula, traz o caráter firme, solidificado na confiança em Deus e em si mesmo. O discípulo do Senhor não ignora que os cristãos morreram nos circos, de mãos vazias, mas na qualidade de combatentes pelo bem e pela verdade. Nestas horas de apreensões justas, recordai as palavras serenas do Mestre. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis. Mantende-vos firmes, conscientes que todo movimento de mudança perpassa pela educação, pela consciência, pelo caráter firme e pela exemplificação. Não sonhemos com movimentos que apenas representam modismos, teleguiados por mentes sagazes, que querem nada mais do que promoção para o que os sustentam. O momento atual do Brasil é um momento pródigo, é um momento importantíssimo, porque o que para o mundo aqui é uma grande confusão, para Jesus aqui é um celeiro de transformação. Bem-aventurado aqueles que compreenderem e que se curvarem para o trabalho de cristianização pessoal. Faça a sua parte. Seja honesto, seja digno, honre a tua família, cumpra os seus deveres com a sociedade, ofereça exemplos de fraternidade, trabalhe pela caridade, expresse sempre, desde o mais simples e-mail, telefonema, pensamento, sempre as vibrações da paz. A paz do Senhor Jesus. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E tenham certeza que todos vocês, todos nós, ainda voltaremos a esse Brasil, reencarnados em outros corpos, e vamos relembrar desse período como um momento extremamente importante para o nosso crescimento pessoal. E a gente vai dizer, que bom que houveram bandeirantes, que houveram aqueles que trabalharam pela socialização, pela cristianização, pois agora o Brasil realmente é o que foi prometido por Jesus, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Mas saibamos que lá na frente nós vamos olhar para esse momento agora, felizes, porque houveram muitas batalhas em prol do Evangelho. Porque todos que promovem as batalhas com o objetivo de império da terra, estes também ficarão enterrados, esquecidos, nos sarcófagos que definem a ilusão dos tempos. Pois um só é o vitorioso, desde que o nosso planeta é planeta. E o vitorioso é o nosso Cordeiro de Deus, o Cristo Jesus, o Príncipe da paz. Que a paz se faça no domínio de todos os corações. E que Maria Santíssima se faça presente em todos os lares aqui representados. E a você
ouvinte da Rádio Brasil Espírita, da Rede Amigo Espírita, os nossos irmãos da TV, que representa o Brasil do futuro, Nova Luz, um beijo agradecido de toda a equipe da FEAC, e que possamos voltar para os nossos lares em segurança e vibrar pelos festejos dos céus. Bem-aventurados aqueles que iremos tomar a Deus, cear com Jesus. Muita paz, e a Sonia assim encerra a reunião.